Boa noite, família. Agora estamos de volta. A live caiu, mas isso não vai nos derrubar. Vamos lá, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bacon, hoje especial da Maratona de Emagrecimento Keto. E hoje, novamente, nós vamos entrevistar a Nutri Letícia Moreira, que vai falar sobre o seu processo de emagrecimento, como ela eliminou 35 quilos aí com as dietas baixas em carboidratos, cetogênica, low carb, carnívora, até carnívora ela fez. Então nós vamos saber tudo e debulhar aí quais são os segredos que levaram ela a alcançar esses resultados. E além disso, falar um pouco como que funciona, né, a dieta cetogênica, a dieta low carb, na área médica, na área nutricional aí. Vamos falar um pouquinho disso e vou chamar ela aqui. Sejam muito bem-vindas, vamos entrando aí. Fiquem à vontade, podem mandar perguntas que vocês quiserem, que ao final da live a gente seleciona as melhores aí para responder, tá? Um beijo para Tatiana, para Laiane, para a Leia, minhas alunas queridas. Se tiver mais algum aluno aí, seja bem-vinda. Aos alunos, às alunas e ao pessoal que segue a Nutri Letícia aí, sejam bem-vindos também. É um prazer receber vocês aqui, tá? Vamos lá, chamar ela aqui para participar com a gente. E como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo por aí? Aê! Seja bem-vinda ao nosso Café com Bacon aqui. Legal. Tô meio embaçada aí. Será que é minha câmera? Peraí, deixa eu tentar limpar Não tem aqui. problema. Agora melhorou um pouquinho. Caiu, mas deu certo aqui. Acho que agora não vai cair, não. Vamos lá. Não O vai, Instagram... não vamos. Se cair, a gente entra de novo e a gente continua. Não podemos parar. Muito obrigado, primeiramente, por ter aceito o convite. É um prazer te receber aqui e saber um pouco da sua história, contar um pouco dessa alimentação que tem transformado tantas vidas, né? Então, sempre estou acompanhando seu trabalho e sempre estou ali, né, querendo estar perto de profissionais que levem essa alimentação para mais e mais pessoas, porque é tão difícil de encontrar profissionais que sejam adeptos, né, que falem mais a alimentação low carb, cetogênica, seja qual for. Mas muito obrigado por estar aqui, é um prazer te receber de verdade. Sabe? Eu que agradeço o convite, né? Eu amo fazer live, né? A pessoa fala, vamos fazer live? Aí eu já falei pra ele assim, como hoje? Aí ele disse, hoje não vai dar. Foi no sábado, né? Ele falou, quer fazer uma live comigo? Aí eu falei, hoje, pode ser? Aí ele falou, não dá. Então vamos fazer segunda-feira. Eu adoro, né? E contar, dividir um pouco dessa trajetória, né? Porque muitas pessoas podem ter uma história muito parecida com a minha. Porque, na verdade, né, a gente está aqui, né, com esse monte de gente que nos segue, né? Você com mais de 100 pessoas, eu tenho 50 mil pessoas que me seguem. Às vezes as pessoas acham que a gente é totalmente diferente da realidade delas, né? Mas a gente é gente como qualquer um, né? A gente tem as dificuldades, tem os boletos que chegam para pagar e a gente faz lá o sorteio para ver qual que vai, qual que não vai. A gente também tem dificuldade né, de às vezes com alguma coisa da alimentação. Tem dia que a gente acorda e não quer fazer atividade física. Então, ou seja, é tudo igual a todo mundo. A única diferença é que a gente tem um Instagram que tem muita gente que nos acompanha, talvez, né? E que a gente tem que praticamente estar aqui quase todo dia falando disso. Né? Exato, então... para inspirar outras pessoas, né? E eu não sei você, mas eu não faço a mínima ideia de quantas pessoas já foram impactadas aí com o conteúdo, com a minha história, né? A gente não faz ideia nenhuma disso, dessa grandiosidade que a internet hoje nos traz. Então, quando alguém me manda uma mensagem e fala assim, nossa, sua história me inspira, você me inspira, eu me sinto muito feliz, né? Então, isso é que roda a nossa roda, né? Para a gente estar aqui todos os dias trazendo informação, conteúdo, mostrando a nossa rotina, né? Para o pessoal e tudo mais. Mas é isso, né? A minha vida hoje é essa loucura. Letícia, então conta pra gente aí como que você iniciou essa caminhada, né? Primeiro você deve ter, não sei se você já gostava de nutrição de cara e foi fazer faculdade ou iniciou por causa da alimentação. Conta pra gente como que foi esse início com a alimentação de verdade, né?
Assim, eu já, para quem não sabe, né, porque às vezes as pessoas falam nutricionista low carb, como é uma coisa muito recente, as pessoas acham que eu sou formada há pouco tempo, mas eu já tenho 16 anos, esse ano eu já faço 17 anos de formada, Cara, então eu já tenho uma trajetória profissional muito extensa, né, e então, assim, mas nem sempre foi com low carb, né, então a minha história mesmo de emagrecimento, ela começou porque eu era uma criança meio gordinha, sabe? Então, meio que a vida inteira eu fiz dieta, né? Eu nunca fui. E engraçado que eu nunca fui numa nutricionista. Eu sempre fui endocrinologista. Porque eu acho que na minha época, eu falo minha época, porque eu já sou meio velho, viu, gente? Então, na minha época, não tinha nutricionista clínica, né? Então, a gente ia nos médicos mesmo, era endocrinologista. E eu me recordo que pequena, eu bem gordinha, porque assim, eu fui uma criança até ali uns 6 anos magra, depois eu, engordei. E aí nessa época eu fui na endocrinologista, aí fiz uma dietinha, né? Dietinhas convencionais mesmo. Só que eu era criança, né? Então, putz, emagreci. Então, na adolescência, naquela fase ali de adolescência, eu fiquei magra, né? Eu fui magra. Mas assim, a vida inteira cuidando da alimentação, aí eu me apaixonei por aquilo e eu quis fazer nutrição para mim, para poder cuidar do meu corpo. Mas aí foi aquela fasezinha de adolescente mais magra, tal. Entrei na faculdade de nutrição e é o que acontece hoje. A faculdade de nutrição não mudou. Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, que esse ano vai fazer 21 anos, então há 21 anos atrás, é o mesmo ensino de é a hoje, tá, mesma gente? Não mudou nada. Eu pergunto para um ou para outro, cadê as evoluções disso? Não. É tudo a mesma coisa, não evoluiu muito nesse quesito, não. Eu espero em Deus que algumas faculdades já tenham mudado, mas eu acredito que são poucas ou tá muito abafado ainda essa questão, né? Mas fiz a faculdade, né? Magra, assim. Eu nunca pesei o que eu tô pesando hoje, tá? Isso é fato, depois eu vou contar ao longo desse processo todo. Né? Pesava ali os meus 52, 53, sempre ficava ali, mas estava bem, né? Eu tenho 1,53 m, para as pessoas que perguntam qual é a minha altura, eu tenho 1,53 m, e eu sempre mantinha ali naquele peso. Aí, quando eu me formei, enfim, eu queria muito engravidar, né? Eu falei, né, quero engravidar, aquela coisa toda. E eu não conseguia engravidar. Então, esse processo, para mim, foi um processo muito difícil. E eu acho que tem muitas mulheres que também podem estar passando por isso. E eu não conseguia. Então, foram anos tentando engravidar, e nada, e faz exame, e faz isso, e faz aquilo, e nada. E quando eu consegui engravidar, eu perdi. Então, eu tive uma perda gestacional. Isso mexeu muito com o meu emocional. Eu fiquei assim, perdi o chão, literalmente, porque eu queria muito ser mãe. E a perda gestacional ela é uma perda muito solitária. Porque acho que as pessoas não sabem lidar muito com essa questão da perda gestacional, né? Muitas pessoas falam, porque Deus quis assim, logo você arruma outro. Mas não é bem assim para a mãe que perde um bebê, né? A gente e assim as pessoas meio que dão uma afastada porque elas não sabem como lidar com aquilo, e tal. E meu emocional assim, nossa, acabou. E aí foi a partir deste momento, né, que eu comecei a ganhar muito peso. Então eu falo que a minha obesidade ela veio justamente pelo meu emocional. Eu tava assim num momento muito triste. Eu tive depressão pós-parto. Então, assim, meio que eu, tipo, não quis mais, entendeu? Tipo, cuidar disso. Mesmo fazendo atividade física, porque E nessa época eu você exercia a nutrição já? Você já trabalhava? exercia nutrição. Eu me formei, agora eu não sei com quantos anos. Faz aí as contas, 16 anos atrás, tem 38, 22, 21, 22 anos, né? E assim, eu me formei e já comecei a atuar com nutrição clínica, porque eu formei na Faculdade de Medicina de Itajubá, que é uma cidade vizinha minha aqui no sul de Minas,
E lá eles focavam mais para a clínica, né? Porque a nutrição a gente tem várias áreas, mas lá, pelo fato de ser faculdade de medicina, eles focavam mais para a área médica, né? Hospitalar, para a clínica. Então, eu já me formei, já comecei a atuar como nutricionista, né? Em atendimento nutricional. E nessa época, né, que eu tive essa perda gestacional, eu já atuava como nutricionista. E o legal, o melhor, eu atuava com pacientes que estavam indo para fazer cirurgia bariátrica. Então, ou seja, eu trabalhava com obesidade, eu trabalhei por anos com a pré-bariátrica, né, pós-bariátrica também. Então, eu tinha grupos, né, que faziam o trabalho, né, porque para fazer a bariátrica tem, principalmente plano de saúde, eles pedem, né, um tempo fazendo atendimentos e tal. E nessa época eu também fiquei obesa. Então, assim, era meu paciente obeso e eu também, né? E assim foi. Só que estava me incomodando muito porque eu estava perdendo os pacientes, né? Porque, infelizmente, eu não falo se é infelizmente ou para mim hoje eu falo que é felizmente porque é o que me faz manter o meu peso, né? Porque as pessoas olham o profissional, né? Elas, peraí, deixa eu ver quem quer. E eu, assim, a gente não pode falar que é ruim, né? Porque, mas o conhecimento tá na cabeça, tá? Mas, infelizmente, a gente é a nossa vitrine, né? Então, aquilo me incomodou, assim, de uma tal maneira que eu comecei a perder meus pacientes. Eu fazia atividade física, né? Como eu estava falando, né? Achando que estava abafando. E aí eu queria fazer corrida, eu queria fazer musculação, eu queria fazer pilates, era aquela loucura. E não perdia nada, nada, e só comendo aquelas comidinhas, né? As bolachinhas de 3 em 3 horas, aquela dieta convencional. Aquela dieta. E eu não perdia, né? E eu fui ficando muito frustrada com aquilo, até que um belo dia eu falei assim, eu não quero mais atuar como nutricionista, eu acho que isso não funciona. Esse negócio de nutrição não funciona. Eu vou sair, vou parar de atuar como nutricionista, eu obesa, minha clínica já estava com poucos pacientes mesmo, já estava gastando dinheiro para poder trabalhar, né? E aí eu saí, comecei, a minha cidade é muito pequena, e aí eu fui atuar como secretária de uma clínica. E ali, naquela confusão, porque eu fui a primeira nutricionista da minha cidade é muito pequena, as pessoas não estavam entendendo, mas você está aqui como secretária. Eu falei, gente, estou aqui como secretária e assim vai ser. Eu nunca me deixei abater por isso. Porque eu sempre tive aquela coisa na minha cabeça. Profissionalmente a gente cai, mas a gente cresce. Né? Apesar de emocionalmente eu não conseguir sair daquele buraco. Mas o profissional eu sempre entendi como, putz, caí, eu levanto e vou. Sim. E não estava nem aí, assim, de ter passado de um patamar profissional para baixar ali, né, como secretário. Mas aí, pouco tempo, meu chefe na clínica me colocou no setor comercial e beleza, eu comecei a atuar ali, mas eu já vi que ali não ia ter crescimento, eu ia só ficar, tipo assim, ou eu ia ficar no setor comercial, ou eu tinha que fazer medicina para ser a médica do negócio, né? E eu falei assim, parece que eu não quero isso. E aí eu consegui um emprego numa empresa de equipamentos médicos, também aqui da minha cidade. Fui trabalhar no setor comercial. Então, eu trabalhava com vendas. Então, era vendedora. E comecei ali na empresa. E a minha chefe, na época, ela também estava com esse negócio de emagrecimento. E ela falou assim, Letícia, você conhece o Dr. Souto? Cabe, não sei o quê. Aí eu falei assim, minha filha, você vai morrer com o coração todo entupido aí. Não faz isso não. Ainda falei pra ela que estava errado. E ela, assim, né, ela entendeu que eu não sabia nada, ela ficou quieta. Ela falou assim, o dia que você tiver disponível, leia um pouquinho, né, o blog dele, me deu o acesso. E eu não acreditei muito. Só que ela estava fazendo. Ela começou a fazer por conta dela, só com as dicas, né, do blog, de algumas pessoas da internet, na época, isso há 6 anos atrás, e ela começou a emagrecer. E eu falei assim, gente, mas ela come ovo, ela come café, põe óleo de coco no café, e ela tá emagrecendo, faz jejum, não sei de quantas horas.
E eu aqui comendo de 3 em 3 horas, não saio, não balança, não sai do lugar. Eu falei, quer saber? Deixa eu olhar esse trem desse blog, desse Doutor Souto aí, para ver que troço é esse. E não é que eu comecei a ler aquilo, e pra gente que é da área da saúde, começou a cair ficha, porque era coisa muito óbvia. Eu ficava assim, gente, porque eu não pensei nisso. Meu Deus, o que é isso? E ali eu comecei a fazer, né, na empresa mesmo. Em 4 meses eu perdi 20 quilos. Foi assim, uma coisa fora do normal. Quem não me viu depois de 4 meses, perguntou se eu tinha feito bariátrica, se eu tinha, né, o que eu tinha feito. Ó, e assim, eu já estava bem com 20 quilos a menos, né? E hoje eu já emagreci mais 15, né? Eu já estava bem ali e tal, né? Eu me sentia bem. Na verdade, eu queria emagrecer mais, mas eu já estava bem. Mas enfim, aí eu pedi demissão, falei para minha chefe, ó, vou sair, vou voltar a trabalhar, porque como a cidade é pequena, as pessoas começaram a me ver e começaram a querer entender por que eu tinha feito e tal. E aí eu comecei a atender, aí eu atendia fora do horário de trabalho, mas eu estava ficando muito cansada, porque trabalhar no setor comercial de uma empresa, quem é vendedor e está me ouvindo aí, sabe que o negócio pega, o bicho pega. Mais atendimentos, começou a ficar demais. Mas eu comecei a apaixonar por aquilo tudo. Eu comecei a ficar apaixonada pela nutrição, eu reapaixonei por aquilo tudo. E voltei a atuar, falei para ela, obrigado, você me ensinou a trabalhar, porque trabalhar na empresa é isso aí que vocês estavam mesmo sabendo, a palavra que eu ia soltar. E ela me mostrou, né, o caminho para voltar aí para o meu peso, para minha saúde, né? E eu já estava começando a ter alguns probleminhas de saúde, isso há 6 anos atrás, então eu estava com 32 anos, né? Os exames já estavam meio alterados, não precisei fazer uso de nenhum medicamento, mas é aquela coisa, já estava começando, né, a ter alguns probleminhas ali, nova, né, com 32 anos de idade. E aí foi que eu melhorei tudo, né, fiquei bem e voltei a atuar. E ali foi, o pessoal, meus pacientes antigos voltaram, recebi muita pedrada, porque na época, 6 anos atrás, se falava sobre low carb, mas falava muito menos do que se fala hoje. Os profissionais ainda não conheciam. Então, assim, foi muito difícil. Eu recebia mensagens de médicos aqui da minha cidade falando que eu estava fazendo desserviço, que as pessoas iam morrer do coração, não sei o quê. E eu falei assim, vamos, porque a evidência eu tenho, né? Que beleza, e ali foi surgindo as possibilidades, né, de atender várias pessoas, e chegou até mim um ultramaratonista aqui da minha cidade, né, e eu não sabia se eu podia atuar com low carb no esporte, porque, né, a gente sempre ouviu falar que principalmente o ultramaratonista precisa de uma quantidade exagerada de carboidrato e tudo mais, e aí foi quando eu entrei em contato com o André Burgos na época, eu fiquei procurando incessantemente, né, sobre low carb no esporte, e achei o André, que na época eu fazia, e aí eu contactei com ele, e eu falei assim, ele não vai me responder, igual o pessoal fica, né, quando a gente, ele não vai me responder, a gente responde, né, ele respondeu, e aí a gente começou a trocar, tal, e aí surgiu o Atletas Low Carb, né, que é o programa que esse ano faz 3 anos, e ali a gente começou uma experiência, né, porque assim, eu não tinha experiência, eu tinha experiência clínica daquela dieta para o esporte normal, né, as convencionais, mas eu não tinha a experiência prática, né, nem clínica, e ali foi quando começou mesmo as minhas práticas, a bater a cabeça, a errar, a acertar, não foi sempre, eu tinha um pouco de receio, tinha um pouco de medo, então eu estudava muito, eu estudava, eu perguntava, eu ia atrás de atleta que fazia, e ali foi que começou, que abriu esse mundo para mim da low carb no esporte, né? Então, na verdade, esse ano o Atletas Low Carb faz 3 anos, mas a gente começou a ter essas conversas, sei lá, há um tempo atrás. Então, vamos pensar, já deve ter uns 4 anos que eu atuo, né, clínica com o esporte. E beleza, e assim a gente foi indo, né, foi
a minha trajetória, né, da dieta low carb, mas aquela coisa, né, o meu peso se manteve ali naqueles 20 quilos. E ficava, oscilava um pouquinho para cima, oscilava um pouquinho para baixo, oscilava um pouquinho para cima, e beleza, mas ficava naquilo. Então, naquele primeiro momento que eu mudei a minha alimentação, né? E eu gosto muito de correr, então assim, eu não fazia outros tipos de atividades, tal. Eu fazia os jejuns, né? Já fiz jejuns prolongadíssimos aí de, sei lá, Nesse quase período 90. de 20 quilos, foi só com low carb e exercícios físicos? Foi. Na verdade, foi com low carb, né? Quando eu perdi esses primeiros 20 quilos, foi com low carb apenas. Eu não fazia atividade física, porque minha filha Sem estava muito atividade. pequena. Eu tenho 2 filhos e eles estavam muito pequenos. E aí, com esse negócio de trabalhar, então, assim, ou eu trabalhava, ou cuidava de menino, Sim. ou eu fazia atividade física. Então, a atividade física eu não fiz. Então, ou seja, eu emagreci os 20 quilos sentada. Literalmente sentada. Eu fiz, não fiz esforço. E isso é uma coisa muito engraçada, porque você começa a emagrecer, e como o antigo, né? As coisas antigas, você tinha que fazer um monte de exercício e tal. E eu ficava assim, gente, como que eu tô emagrecendo? Mas que coisa, o que será que tá acontecendo? Que coisa esquisita, né? Aí depois que E eu isso fui é muito estudar. bom você falar, porque eu vejo muitas mulheres que chegam perguntando, como que é essa dieta? Só que eu trabalho demais, meu dia é muito corrido, eu não consigo encaixar exercício no meu dia. Será que vai dar certo para mim? Será que eu vou emagrecer? E vai, né? Exato. Não tem Vai, jeito. né? Não tem Diminuir jeito. a quantidade de carboidratos, já vai ter uma melhora muito grande, já vai ter um desinchaço, já vai ter uma perda de peso. E não é porque não está fazendo exercícios que não vai acelerar o metabolismo, né? E não vai ter Exato. Exato. Então, assim, eu não fiz nada, nada, nada. Aí depois que eu voltei a correr, porque eu gosto muito de correr, depois que eu Sim. comecei a correr, aí eu fazia, às vezes, uma musculação, mas, tipo assim, não era uma musculação que eu pegava firme, sabe? Eu fazia de qualquer jeito. Eu mesmo mudava o meu negócio lá, eu não tava afim de ir, eu não ia. Então, assim, eu não tinha, assim, uma regularidade. Eu fazia por fazer, sabe? Eu não estava muito preocupada. Pegava pouquíssimos pesos, sabe? Não queria melhorar na atividade, porque eu nunca gostei muito de musculação. Eu gostava de correr. Mas, enfim. E ali eu fiquei, né? Nesses altos e baixos. E eu entendi que o meu emocional, ele é aquela coisa. Se você me ver voltar a engordar, você pode ter certeza que eu estou passando por algum problema emocional complicado, né? Porque hoje eu entendo isso. Então, hoje eu tenho essa maturidade de entender que eu como para tapar buracos. E eu sou compulsiva, tá? E eu sou compulsiva, continuo com compulsão, tá? Não é porque eu sou nutricionista que eu faço low carb, cetogênica, carnívora, jejum, que eu não sou gente, que eu não sou humano, não. Eu tenho questões emocionais, né? Que eu sou muito ansiosa, eu tenho essas crises compulsivas. E hoje eu já tenho mais maturidade e eu já sei o momento que essas coisas vão acontecer e aí eu já consigo me programar, sabe? Mas antes eu não tinha isso, não. Antes eu chegava num... Tanto é que quando a minha filha teve diagnóstico de autismo, eu tive tipo assim, uma crise, né, compulsiva, que eu fui no supermercado, eu comprei 2 caixas de bombom, eu sentei no carro, no estacionamento do supermercado e comi as 2 caixas de bombom em 10 minutos, 15 minutos. Então, assim, foi depois passei mal, obviamente, mas... E olha que eu já fazia. Nessa época eu já fazia low carb cetogênica, tá? Então, assim, esses momentos, assim, que a vida bate na gente, me desestrutura. E aí, hoje eu sei lidar muito melhor com isso. Mas há um tempo atrás eu não sabia lidar. Eu e aí, acho o peso... que, na verdade, Letícia, isso acontece com todo mundo, sabe? Todo mundo. Comigo, quando acontece algum problema, é instantâneo, assim, eu já pensar em comida como uma forma de... Exato. De fuga. Parar com aquilo, né? De descontar aquilo em algum lugar e onde eu vou descontar? Comendo. Então, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas, essa ansiedade, esse estresse.
E o que você poderia falar, assim, para essas pessoas, né, que também passou por isso, que poderia, como que elas lidam com isso para não desfocar tanto a ponto de perder todos os resultados, né? Tem alguma coisa que você faz, algum artifício aí maior? Hoje, assim, isso para mim, né, hoje eu sei lidar com isso, né? Então, por exemplo, essas coisas acontecem. Vai acontecer. E assim, às vezes a gente se culpa muito. Eu me culpo porque eu pisei na jaca, porque eu fiquei meio triste. Ou, ao contrário também, né? Eu fiquei feliz, eu estava numa festa, eu estava com a minha família, e enfim. E as pessoas às vezes se culpam com relação a isso. Eu sempre falo, né? Volta no outro dia. Às vezes vai ficar difícil, porque você deu picos de insulina, né? Aí eu falo para todo mundo, não foca no jejum, porque às vezes as pessoas focam no jejum e depois elas falam que não conseguem voltar, né? Não consigo voltar. Não foca no jejum. O que você vai focar é na proteína, né? Principalmente proteínas magras, porque a proteína vai te dar mais saciedade, né? Então você vai conseguir controlar mais aquela fome. Então, dar tempo ao tempo. Então, você acabou de dar um estímulo de insulina, né? Sua insulina, seu carboidrato, o negócio tá tudo bombando. Então, agora você tem que começar a baixar, né? Você tem que começar a baixar. Então, não foca muito no jejum. Quem consegue, beleza, mas não foca muito no jejum. Faz ali umas 3 refeições com mais proteína, come bem, né? Ali, depois de uns 3 dias, você já começa a fazer um jejumzinho, já vai aumentando o jejum, bebe bastante água, vai fazer as suas atividades físicas, sabendo que a atividade física não é emagrecedora, mas, né, eu falo que um hábito legal puxa o outro, né? Então, quando você, tipo assim, vou fazer 1 hora de caminhada, você não vai chegar na sua casa, agora eu vou comer um pratão de macarrão, não. Assim, não, eu fiz a caminhada, cansei, mas é mais por esse sentido, eu né? também, sabe, é assim, óbvio, quando eu tô fazendo exercício, eu sou muito mais focado do que quando eu não tô. Exato. Eu tô treinando, e aí a minha alimentação fica corretíssima, eu não penso em sair da dieta, eu não penso em furar. Mas quando eu não treino, tipo na época que começou a pandemia, que pararam as academias, foi terrível, porque eu não tinha motivação nenhuma para fazer nada, sabe? Terrível para todo mundo. E eu sem treino é uma coisa assim que me abala demais. Então, isso realmente anda muito ligado aí. Esse hábito, né? Um hábito bom chama um hábito bom, e um hábito ruim chama outro hábito ruim. Mas enfim, né? Continuei, né? Porque assim, aqueles 20 quilos ainda mantinha, né? Então eu ficava ali naqueles 20 quilos e tal. E eu falei assim, gente, aí eu tenho o aparelho, né? Bioimpedância, e assim, meu percentual de gordura é muito alto. Então, assim, óbvio, pela minha obesidade e tal, e eu não fazia musculação. Eu falei assim, gente, tá errado. Eu quero melhorar o meu físico, né? Eu quero melhorar e tudo mais. E eu comecei a fazer, voltei assim mais na cetogênica, fazendo os jejuns e tal. Só que aí o meu peso não parava, não diminuía. Ficou naquele platô, estacionado. Eu falava assim, gente, o que está acontecendo? Porque eu falo tanto de platô e meu peso não desce. Deve ter coisa errada aqui nesse processo todo. E aí, eu continuei fazendo a minha low carb, fazia cetogênica, fazia o jejum. Só que eu fazia aquele jejum, sempre o mesmo jejum. A minha low carb cetogênica tinha uma quantidade muito grande de gordura. Porque a cetogênica, né, ela é uma dieta que foca mais na gordura, né? Mas assim, tava demais. E aí eu falei assim, gente, eu preciso começar a notar isso. Porque agora a questão é lapidar. Porque quando você vem de uma dieta convencional e passa para low carb, cetogênica, jejum, você emagrece. Só que depois você estaciona e você precisa lapidar aquilo. Exato. E seu corpo também vai adaptar, né? Sim. Eu falei, eu preciso lapidar, tem alguma coisa errada. Eu preciso anotar o que eu como. Eu comecei a anotar. E aí eu comecei a ver que eu estava comendo caloria demais. Eu fazia jejum, mas na hora que eu comi, porque eu sou taurina e eu amo comer. Sabe, comer pra mim é tipo Magali. Eu amo. Eu sou a Magali do Cebolinha, porque da turma da Mônica, porque
comer para mim é uma coisa muito prazerosa. Então, eu amava sentar e comer, comer, Sim. comer. Como eu amo ainda, tá, gente? Isso não passa. Eu tenho certeza que muitas pessoas, quem tá aí na live que também é desse jeito que a Letícia comenta aí. É igual, sabe, igual ferrugem, quer comer Sim. tudo. E eu sou assim. Então, eu comecei a anotar o que eu comia e eu comecei a ver que eu estava comendo caloria demais, gordura demais. E eu falei assim, não, tá errado. E aí, eu comecei a estudar sobre a relação proteína e energia, ou seja, comer mais proteína com menos energia, né? Com menos gordura e com menos carboidrato. Pronto. Deu uma virada. E outras coisas também que foi dando uma virada para mim foi o meu sono, que hoje eu entendo que o sono, ele é o principal, tá, gente? Ele é o principal. Por quê? Eu ia dormir muito tarde, eu ia dormir tipo 2 horas, 3 horas da manhã, acordava às 6 horas. E sabe o que acontecia comigo quando eu ia dormir 2 horas da manhã? Me dava fome. Porque eu sou faminta, então eu tinha uma fome. Aí sabe aquele negócio assim, eu vou pegar esse negocinho aqui. Aí comia uma coisa total, acho que não vai interferir não. Só que interfere, né? Porque de grão em grão, de pouquinho em pouquinho, eu acabei, né, não conseguindo emagrecer. Então, e também tem toda a questão do sono, né? Porque o sono é tão importante pra gente nesse processo de emagrecimento que eu falei assim, gente, tá errado, tá mexendo com toda a minha parte hormonal. Eu tava estressada, era um estresse, lógico, não dormia direito, era estresse o tempo inteiro. Eu, às vezes, dava aquela... Porque a gente tem altos e baixos, né, durante o dia. Então, tem hora que você tá muito feliz, tem hora que vai estar muito triste, tem hora que vai estar nervosa, tem hora que vai estar ansiosa e tudo mais. E aí, nesses momentos, eu não conseguia ter razão para pensar, putz, eu vou comer isso ou não. Então, eu acabava enfiando o negócio na boca. Depois é que eu ia pensar, putz, não devia ter feito isso, mas daí eu já tinha comido. E como eu não enfio o dedo na goela, né, não tem problemas nesse sentido, psicológicos, então tinha que deixar. E aí eu comecei a trabalhar a higiene do sono, foi quando eu encontrei ali o Dr. Vitor Azini, ele fala muito dessa questão do sono, então eu troquei muito ali com o Dr. Vitor Azini, e aí, enfim, eu comecei a dormir melhor, dormir mais cedo, dormir com qualidade, hoje eu durmo muito melhor, né? Então o sono para mim também me deu essa virada e outras coisas. Meditação, então eu comecei a trabalhar o mindfulness, que é um tipo de meditação que me acalmou, porque eu sou muito ansiosa, então foi uma coisa que o mindfulness, ele é uma técnica, né, para você ter atenção plena numa coisa só. Então, eu estou aqui fazendo a live com você, eu estou com a atenção plena para a live, né? Então, ou seja, antes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, hoje eu não consigo, não. Então, na verdade, eu não consigo. Eu coloquei, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso agora, vou comer, eu vou comer, é hora de dormir, eu vou dormir. Então, ou seja, a gente começa a viver em mindfulness, né? Atenção plena isso numa deixa situação sua mente mais tranquila, né? muito mais tranquila. Eu fiquei, nossa, foi assim, o mindfulness para mim, eu faço com a Raquel Baixa, né? E foi o que é uma nutricionista também, que foi o que me acalmou, assim, sabe? Que me ajudou na minha compulsão, tá? E beleza. E nisso eu falei assim, olha, eu preciso ganhar massa magra. A gente sabe que quanto mais massa magra a gente tem, mais o nosso metabolismo é ativo. Então, ou seja, eu tinha todo o conhecimento, eu precisava botar aquilo em prática, né? E aí eu contratei, né, um personal. Como estava na época da pandemia, eu não queria ir para academia, ele vinha até minha casa, né? Então a gente fazia os exercícios em casa. Só que assim, eu não tinha massa magra nenhuma, né? Minha massa magra era pequena. Então, qualquer 2 quilinhos que eu pegava, já estava bom demais, sabe? Já deu toda a diferença. E isso tudo, né? Esse lapidar que vem depois do primeiro momento da dieta, isso fez uma virada na minha vida. Tipo assim, deu uma virada no meu corpo, assim, que foi incrível. Eu perdi, então, aí eu me lembro que no final do ano, foi dia 28 de dezembro de 2020,
foi quando as atividades físicas eu já estava fazendo, mas foi quando eu comecei a fazer esse bolo de coisa, né? Eu comecei a olhar para a minha saúde em primeiro lugar. Então, no dia 28 de dezembro até hoje, eu já perdi quase 15 quilos, né? Faltam 300 gramas para 15 quilos. Eu já perdi mais 15 quilos. Então, ou seja, eu perdi 20 quilos no primeiro momento, que me manteve, que fui ali, que eu tinha meus altos e baixos, mas que mantinha ali nos 20 quilos. E esses 15 quilos que eu perdi, e eu também ganhei massa magra, então eu também tive uma melhora da minha massa magra, eu conheci o meu corpo. Foi aonde que eu conheci como era o meu corpo, como é o meu corpo. Porque eu imaginava que eu tinha ossos largos. Por mais que isso possa parecer bobagem, né? Uma nutricionista falando isso, mas eu imaginava que eu tinha ossos largos. Eu imaginava que o meu quadril, eu tenho quadril grande mesmo. Minha cintura é assim. Não, agora eu conheci o meu corpo. Agora eu sei como é o meu corpo. Então, assim, o corpo que eu estou hoje é o corpo que eu estou conhecendo agora, assim como vocês. Então, vocês veem ali né, as fotos, aí todo mundo, nossa, você fez cirurgia? Você fez alguma coisa? Aí tem as meninas vendo que você tirou a costela, porque você tem uma cinturinha muito pequena. Você fez, né, lipo. Você... O que aconteceu? Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Eu fiz 3 coisas que eu falo que é a lipo sem cortes. Dieta cetogênica, né? Hoje eu sigo um padrão mais de dieta cetogênica, mesclo com dieta carnívora. Eu falo que a minha base alimentar é a dieta carnívora, mas eu faço cetogênica. Jejuns intercalados, né? Não é sempre o mesmo jejum. Vai ter dia que eu diminuo o jejum, porque às vezes as pessoas acham que é só falar, tem que fazer 18, tem que fazer 24, tem que fazer... Não, às vezes eu retrocedo, faço 12 horas para dar estímulos diferentes. Então, jejum não é só aumentar. Então quer dizer que agora eu tenho que fazer jejuns de 200 horas. Não, gente, às vezes tem que voltar, passar por um tempo ali no jejum mais curto. Aí eu faço jejuns mais longos. Tem dia que eu faço um jejum 16, tem dia que eu faço 18, tem dia que eu volto pro 12. Então eu faço esses estímulos diferentes de jejum. E, gente, musculação. Musculação, bota isso na cabeça de vocês. A gente precisa aumentar massa magra. Não tem jeito, né? Não é só perder gordura, tem que mudar a composição corporal, né? Tem que mudar a composição corporal. Porque muita gente fala assim, eu tenho flacidez ainda, mas eu tenho convicção que eu vou conseguir melhorar essa minha flacidez. Mas muitas pessoas falam, mas eu tenho flacidez. Será que é flacidez mesmo? Ou será que é a sua composição corporal que precisa mudar? Né? Porque muitas pessoas falam assim, o que você toma para flacidez? Fala aí um suplemento bom para flacidez. Musculação, gente. Óbvio que, eu não tenho tanto conhecimento assim de colágeno, eu não vejo tanta vantagem assim em tomar colágeno, eu vejo mais vantagem em ter uma alimentação com mais proteína, né? O colágeno eu deixo ali para os caldos de ossos e tudo mais, né? Mas se a gente não muda a nossa composição corporal, né? Se a gente não tem mais massa magra, a gente vai ficar mais flácido mesmo. E a massa muscular, né? Ela é uma massa ativa. Então, que eu sempre falo, né? A musculatura, por mais que a gente esteja parado, a gente não está fazendo exercício, não está fazendo nada, a nossa musculatura ela fica se mexendo. É a bomba, né? Sódio, potássio ali. Porque se a musculatura para, é aquela coisa, né? O animal, quando ele morre, ele fica duro. A gente, quando morre, fica duro. Ou seja, parou essa bomba sódio, potássio, parou e você endurece. Que a gente fala que é o rigor mortis. Então, assim, a nossa massa muscular, ela fica o tempo inteiro se movimentando. É imperceptível pra gente, mas ela fica o tempo inteiro fazendo essa troca, né? Sódio, potássio, sódio, potássio. Então, ou seja, quanto mais massa magra a gente tem, mais essa troca vai acontecer. Por isso que para nós, mulheres, que temos menos massa magra que os homens, é mais difícil de emagrecer.
Porque os homens têm mais massa magra do que nós, estruturalmente, né? O homem tem mais massa magra. Aí, às vezes, eu pego o casal, né? O homem e a mulher, e aí o homem emagrece muito mais rápido que a mulher. A mulher fica puta da vida. Fala, Sempre tem mais assim, é massa sempre assim. magra, né? Então, ou seja, quem tem mais massa magra vai ter mais vantagem no processo de emagrecimento, porque, ou seja, gasta mais energia para manter a massa magra. Então, gente, a gente precisa de ter massa magra. Nós mulheres, principalmente as mulheradas que está escutando aí, gente, depois de 30 anos, é só ladeira abaixo perdendo massa magra. Porque nós temos a questão hormonal, menopausa, né, ali por volta dos 40 e poucos anos, né, 50 anos. Nós, mulheres, temos a menopausa, isso faz a gente perder massa magra. Então, se a gente não começar desde já a trabalhar essa massa muscular, a gente vai só perder. Aí a galera fala assim, ai, eu tô ficando mais velha, tô ficando com mais dificuldade de perder. É lógico, tá perdendo massa magra. Porque você vai ficando mais velha, a ladeira abaixo vai aumentando. Então, ou seja, mulherada, é musculação, cara. Você acha que eu gosto de musculação? Gosto não. Ah, e não come proteína, né? Não come proteína de forma adequada, ou seja, também não ganha massa magra ali, né? Então, a gente não tem esse negócio de musculação para nós mulheres numa certa idade, é meio que obrigatório, tá, gente? A gente tem que fazer. Ah, mas eu não gosto. Eu odeio musculação, gente. Eu odeio. Eu saio da academia querendo matar meu personal. Eu falo para ele, te odeio, mas eu amo, né? Porque, tipo assim, hoje eu nem posso falar muito que eu odeio, porque eu tô vendo o resultado, então, assim, tipo, tô gostando, né? Aí a gente começa a gostar. Mas, assim, nos primeiros dias para ir pra academia, meu Deus do céu, não quero ir pra academia. A gente precisa, é igual tomar remédio. Coloca isso como um remédio. Eu faço 3 vezes na semana. Porque tem gente que às vezes quer entrar na academia, quer fazer todos os dias e não consegue, né? Eu faço o que dá pra mim, o que eu consigo ir 3 vezes na semana e beleza. Meu personal já falou, você precisa aumentar. Eu falei assim, eu não consigo. Eu não consigo porque eu tenho trabalho, tenho filho, tenho um monte de coisa, não é assim que as coisas funcionam. Então eu vou pelo que eu consigo. Mas quando eu tô lá. É atenção plena. É fazer atividade de musculação no mindfulness, atenção plena. Pegando o peso e aumentando o peso, né? Aos poucos que eu vou, né, melhorando. Então, hoje eu tenho essa consciência de que a musculação é muito importante pra gente, que nós mulheres, todo mundo precisa, né? Mas nós mulheres precisamos aumentar a nossa massa magra pra gente ter uma melhora em todos os sentidos, na parte hormonal também, né? Na questão de emagrecimento, porque se a gente quer emagrecer, que é o que a maioria das pessoas querem, né? A gente precisa ter mais massa magra. E precisa mesmo, gente. Não adianta, porque... E outra coisa que eu tô mostrando muito nos meus stories, né? É sobre a balança. Porque não sei se você acompanha, mas meu gráfico de peso, gente, eu falo que é o gráfico da Bolsa de Valores. É assim, ó. Cada dia, gente, é um peso. Época de pré-menstrual, homem não tem isso, né? Graças a Deus. Mas época pré-menstrual, meu peso VUP aumenta. Eu falo assim, meu Deus, eu ponho tudo, eu mostro tudo ali nos stories, né? Porque eu quero que as pessoas vejam que oscilações de peso são normais e que não significa nada, né? E que não significa nada. Porque não adianta a gente baixar na balança, o peso na balança, se a gente está perdendo massa magra, porque a ideia é perder gordura. Então, eu tô fazendo o desafio, já essa semana a gente está entrando na 10ª semana, e em 9 semanas eu perdi, vou colocar o dado redondo, né? 6 quilos de gordura, né? Só que na balança eu perdi 4,7 kg. Só que eu perdi 6 quilos de gordura porque eu ganhei 1,3 kg de massa muscular, né? Que já molda o corpo, que já muda. Então, às vezes, essa questão toda do emagrecimento que as pessoas buscam, que as pessoas querem, que fica só se pesando, e se pesa todos os dias, e se frustra, e fica ansiosa, e acaba desistindo do processo por causa disso, a gente precisa fazer a musculação justamente para a gente ficar mais moldada, né? Então, a gente não vai entrar com um número na testa e falar assim, eu peso tanto.
mas é o seu visual. O que o teu corpo está dizendo, né? É isso? Ninguém quer saber se você pesa 50, se você pesa 40, se você pesa 60, ninguém quer saber. Mas o que acontece, o que as pessoas veem, é você, né? Então, ter uma composição corporal mais enxuta, né, com mais massa magra, isso é que realmente vai nos dar satisfação. Não é o número da balança, né? Isso é que nos dá satisfação. Isso faz demais as meninas, né? Todo mundo, até os homens também, mas as mulheres principalmente, que eu vejo, fiz tudo certinho, tô malhando, tô fazendo tudo e perdi 1 quilo essa semana. Gente, 1 quilo é muita coisa. 1 quilo é muita coisa. Se eu pergunto, e você tá fazendo o quê? Eu tô pesando todos os dias, não tá descendo nem 100 gramas de ontem para hoje. Meu Deus, o pior inimigo do crescimento é a balança, gente. E aquela coisa, eu acho que é muito frustrante vocês. Eu tô pesando todos os dias, porque faz parte do projeto, né, da Alcatel, então, porque eu quero mostrar para as pessoas justamente isso, né? O quanto que ocorre essas oscilações, né? Primeiro que essas oscilações ocorrem, para nós mulheres principalmente, os homens podem acabar ficando um pouco mais estáveis, porque os homens não têm as questões hormonais, né? Sim. Mas para nós mulheres é muito comum acontecer as oscilações. E muitas pessoas abandonam o processo por causa da balança. Porque às vezes ela tá fazendo tudo certinho, e aí ela fala assim, não, estou fazendo tudo certinho, aí pesei, não perdi nada essa semana. Só que assim, ela perdeu em medidas, fez lá as medidas, perdeu em medidas, a calça que estava apertada já está mais larguinha, e fala assim, gente, você não perdeu na balança, mas provavelmente você ganhou massa muscular. Ou tá você compensando ali, né? E aí na balança não vai mudar nada. Então isso é bom, é benéfico, mas elas não veem isso. Tipo assim, para mim foi um processo difícil, né? Também eu tô mais tranquila agora, porque eu tô vendo isso, né? Eu mostro muito a minha oscilação. Minha oscilação é muito louca, gente. É um negócio assim, que eu falo assim, meu Deus, né? As pessoas devem sofrer também com isso, porque dói, né? Você tá com peso num dia, no outro dia aumentou 500 gramas, aumentou 1 quilo, né? É difícil. Então não se pese todos os dias, né? A balança é o que menos vai importar, principalmente se você está fazendo musculação ou qualquer atividade que ganha massa magra, tem que ter esse bom senso, né? De saber que você está ali pegando peso. E outra coisa que eu falo, a gente sabe quando a gente ganhou peso de comer. A gente sabe, porque a gente sabe, eu comi um docinho ali, no final de semana eu pisei na jaca. Então, quando a gente ganha, que a gente está fazendo as coisinhas erradas, a gente sabe que ganhou peso pelas coisinhas erradas. Agora, quando a gente está fazendo tudo certinho, se ganhou peso, pode ser oscilação, pode ser período pré-menstrual, pode ser ganho de massa magra. Então, a gente também tem que fazer esse meia-culpa, né, de saber se aquela balança aumentou, por conta aí dessa questão toda, né, da parte da alimentação. E hoje, assim, hoje eu não acredito muito em platô mais. Óbvio que existe o platô, mas eu não acredito mais que o platô é uma coisa que acontece. Porque eu fiquei no platô por muito tempo, por anos. E o que mudou essa questão de eu ter saído foi ter feito os estímulos diferentes. Então, se você está no platô, significa que você realmente também estacionou o que você está fazendo. Você precisa fazer estímulos diferentes, você precisa dar estímulos. Como? Mudando seu jejum, fazendo atividade física, dormindo melhor. Então, se estacionou, também estacionou o que você está fazendo. Então, comece a fazer coisas diferentes que você não estava fazendo para conseguir também sair desse platô. Então, ou seja, do final do ano, né? Vou colocar do dia 1º, tá? De janeiro. Até agora, 9 meses, eu consegui perder mais 15 quilos. Então, ou seja, não é platô. É porque eu comecei a fazer coisas diferentes, né? Às vezes, é porque eu sou profissional, né? E eu tô cuidando de mim, então eu tenho algumas coisas que eu sei. Mas se às vezes as pessoas não sabem o que tem que fazer,
O ideal é que busque o profissional para lapidar, porque o lapidar é que às vezes precisa de alguns ajustes que o profissional, né, vai ser muito interessante. Isso acontece muito até para as críticas que a gente pode receber, né? Tipo assim, eu fiz. Isso aí acontece muito até das pessoas que são contra a cetogênica ou low carb, né? Essa dieta só vai emagrecer ali nos primeiros dias, depois você vai entrar em platô, você não vai perder mais peso. E não é isso que acontece. Normalmente as pessoas começam, fazem aquilo e vão levando para a vida toda, ou estão comendo muita gordura, ou estão comendo muitos laticínios, ou não estão fazendo exercício nenhum, ou estão fazendo jejum intermitente, como Alguma você disse. coisa tem. Sempre tem alguma coisa, e sempre tem algo para a gente acrescentar, porque o nosso corpo vai travar a perda de peso. Ele não vai emagrecer eternamente, né, Letícia? Então, o metabolismo trava e a gente tem que estimular ele para acelerar isso aí, para mudar isso aí. Exato. E assim, né? O engordar é o mecanismo de sobrevivência que a gente traz, né, desde os nossos primórdios. Porque na época lá dos homens das cavernas, ele não tinha facilidade de alimentação como a gente tem hoje. Então, o que acontece? Se está faltando alimento, não está entrando, o que o corpo faz como mecanismo de sobrevivência? Ele baixa esse metabolismo. Só que o que acontece? A gente evoluiu, mas nesse quesito nós não evoluímos, né? Então, ou seja, se a gente também ficar sempre da mesma coisa, não dar estímulos diferentes, não aumentar a massa magra, num dia não aumentar um pouco, né, esse consumo calórico, porque às vezes as pessoas, eu tenho que diminuir caloria, se não aumentar também pode não dar estímulo. Então, às vezes tem que ir para um extremo, baixar. Então, ou seja, tem que brincar com isso. Entrou no platô, tem que saber fazer essa brincadeira para poder sair desse platô, né? Porque é isso, o corpo ele vai se adaptar a tudo. Ele não quer que a gente morra, ele quer deixar a gente vivo o máximo possível. O nosso corpo não sabe que a gente está fazendo dieta, ele sabe que a gente está emagrecendo. Então, ou seja, está faltando como uma forma de alimento. segurança, né? É uma forma de segurança, é uma forma de sobrevivência, a gente traz isso, né? A gente acaba trazendo esse processo todo para cá, né? Para o que a gente é hoje. A gente tem que ter esse entendimento. Então, é saber fazer essa brincadeira, né? É saber fazer o biohacking, né? Que a gente fala, né? E se Hackear o conhecer nosso o corpo, né? Tentar entender conhecer. o que causa um inchaço, o que te faz pausar a perda de peso, o que você está consumindo que pode estar travando isso aí. Então, nós somos muito individuais. Então, tem alimentos que vão ser ótimos para mim. Tem alimentos que vão ser horríveis para outra pessoa, né? A gente tem que saber, a gente tem que se conhecer. E esse processo é um processo demorado. Porque você não. Eu falo que até hoje eu não me conheço assim direito em alguns aspectos. Você imagina na parte da alimentação. Então a gente precisa ter. Eu até falei hoje no meu grupo, né, da Alcatel, eu falei assim, meninas, vocês precisam ter paciência. Não é de uma hora para outra que vocês vão mudar, né? Eu estava até falando com uma delas que estava falando assim, eu queria ter dormido melhor, eu durmo mal, eu fiz isso uma noite. Eu falei assim, você está no caminho certo. Agora é fazer isso todas as noites, né? Não queira mudar ou emagrecer 20 quilos em uma semana. Você vai ter, né, que caminhar, se entender, se conhecer, e isso leva tempo. E é por isso que eu falo que é uma coisa para a vida inteira. Não tem linha de chegada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Esse negócio de fazer dieta porque tem um casamento, porque tem o final do ano, a gente esquece isso. Esquece esse negócio de... Até minha mãe essa semana, né? Porque eu tô fazendo o desafio de 12 semanas da comunidade Alcateia. E eu tô na 10ª semana, né? Então, ou seja, eu tenho essa semana a 10ª, a 9ª e a 12ª. E a 9ª, a 11ª, a 12ª. Ou seja, eu tenho 3 semanas. Eu falei assim, nossa, eu tenho mais 3 semanas. A minha mãe, aí acabou, né? Eu falei assim, lógico que não. O que acabou? Não acabou, não. Não é que talvez eu não vou ficar da maneira que eu estou, né? Eu vou abrir um pouco mais de exceção, mas não vai ter, porque eu vou fazer novos desafios aí para ganho de massa magra, aí muda o objetivo, né? Exato. Aí o objetivo muda. Eu falei assim, estilo de vida, né? Fazer comida de verdade. Esse é o que as pessoas devem levar para si. Existe.
né? O que existe é mudança de estilo de vida. As exceções acontecem? Acontece. Eu adoro abrir exceção, porque, como eu falei para vocês, eu sou a Magali. Só que, assim, eu não posso abrir exceção toda semana, porque eu já fui obesa e, assim, eu tenho uma tendência a ganhar peso, né? Por toda a minha história. Então, eu preciso me conhecer por isso. Então, eu me dou de presente uma exceção por mês. Aí, o que eu como? O que eu quiser. O que eu quiser. Eu como pizza normal, eu como chocolate. Só que, assim, hoje eu tenho mais consciência e mais maturidade para isso, porque eu sei que algumas coisas me dão gatilho, né? Pela compulsão. Então, eu me controlo mais por isso. Mas eu faço isso, primeiro, porque é como se eu estivesse me dando um prêmio. Infelizmente eu falo isso, mas é como se eu estivesse me dando um prêmio. Eu vou comer uma pizza, eu vou comer um sanduíche, eu vou comer uma... Mas assim, é aquilo ali e é uma refeição. No outro dia, pode ser que eu não consiga fazer o jejum, porque muitas vezes eu não consigo, porque dá o estímulo da insulina, aí, nossa... No outro dia eu tô com a minha anaconda aqui na barriga, com uma fome de leão. Mas aí eu volto a comer mais proteína, né? Eu faço ali minhas coisas proteicas, mais ovos, como bem. Ali passam 2, 3 dias, já normaliza, aí eu volto. Então, isso foi... Gente, são 6 anos, né? 6 anos nesse processo, nesse caminhar, errando, acertando. Não é porque eu sou a Nutri do Atletas Low Carb, que trabalha com atletas, que eu não tenho os meus momentos, né, de Letícia, né, tirando a minha parte profissional. Eu tenho meus altos e baixos, eu tenho meus momentos emocionais, como todo mundo tem, como todo mundo que me escuta tem momentos. Tem dia que eu tô querendo arrancar os cabelos de nervosa, de ansiosa, e aí eu preciso voltar, eu preciso entender que faz parte, né? Que esse tudo faz parte do nosso crescimento, da nossa maturidade. A gente não consegue as coisas fáceis. O negócio de consiga as coisas muito fáceis, gente, desconfie. Não é fácil, né? Porque é fácil você ter uma lista de alimentos. Você fala, posso comer isso? Agora, o difícil é você lidar com o emocional, é você lidar com as pessoas falando só esse pedacinho, já come, não vai fazer mal. Então, o difícil é o processo, né? É o caminhar. Porque os alimentos que você pode comer, você sabe. Tá ali. É aquilo. É aquilo, né? Aí agora é botar em prática, é ter disciplina, é ser constante naquilo que você se deu, né? Se deu uma ordem, eu vou fazer academia, faça. Eu vou fazer a cetogênica, faça. Eu vou fazer o jejum, faça. Não fica, né, querendo não fazer. Porque quando você não faz, ou que coloca assim, eu não consigo, você não vai conseguir. Então, se dê uma ordem e faça aquilo que você se deu. Seja disciplinado, seja constante, que o resultado vem. E não queira nada para ontem, né? Saiba que tudo leva tempo. O tempo tem que acontecer. Porque você precisa se conhecer, se entender, ter maturidade e crescer nesse processo. Exatamente. Que sensacional, viu, gente? Que história de vida. Eu acho que motivou muita gente aí, motivou. E legal. Você mostra para as pessoas que nós somos humanos também, não é porque estamos aqui no Instagram falando sobre saúde, falando sobre emagrecimento, que também não temos nossas falhas, que também não temos problemas psicológicos. E o mesmo que você disse aí acontece comigo, acontece com essas pessoas. Então, todos nós somos iguais, todos nós temos problemas e todos nós passamos por altos e baixos, né? Por idas e voltas à dieta. O importante é sempre focar na comida de verdade, na base da alimentação ali, que é isso que vai nos trazer saúde, nos levar a ter saúde durante toda a vida. E ter que a gente goste mais, ter mais autoestima, isso é o mais importante, né? Só vou fazer uma última pergunta antes da gente terminar, que é sobre o seu projeto do Atletas Low Carb, que eu acho muito interessante. Eu queria saber como que funciona isso aí, da pessoa correr tantos quilômetros
Tem pré-treino, tem pós-treino, tem consumir glicose durante? Me fala aí um pouco sobre isso. Olha, gente, isso para mim, assim, quando eu comecei, foi, né, desafiador também, porque como é que eu ia passar, né, para um ultramaratonista ali, que corria mais de 100 quilômetros de uma vez, né, sem glicose, né? É óbvio que o atleta que quer fazer, né, uma dieta com menos carboidrato, ele precisa de um período de adaptação. Não é assim, começa a fazer low carb e já está, né, já tá apto a correr uma ultramaratona. Mas ele precisa passar por um período de adaptação, o metabolismo precisa fazer essa mudança. Quando vira a chave, o corpo vira a chave e começa a utilizar a gordura como fonte de energia, essa preocupação com o carboidrato não existe, porque a gente sabe que o carboidrato não é essencial. Mas, infelizmente, as diretrizes nutricionais colocam uma quantidade muito exagerada de carboidrato para esses atletas, né? Então, ou seja, quando ele começa a fazer low carb, cetogênica, jejum, começa a usar a própria gordura como fonte de energia. E por mais magro que aquele atleta seja, ele tem energia, né, estocada em gordura para poder fazer uma prova, né? E aí a gente tem, né, muitos exemplos de muitos atletas. Quando a gente começou, assim, era poucos, né? Mas hoje são muitos cisnes negros que a gente fala, né? E a gente tem o Alessandro Medeiros, né? Que é o nosso ultra atleta, que está vindo agora para o Brasil em outubro. A gente vai estar junto lá no Ultraman Brasil. Ele, na verdade, ele segue uma abordagem carnívora, ou seja, ele não come nada de carboidrato, não come nada de vegetal, é só carne. E assim, ele já fez algumas provas, né? Inclusive, a última prova que ele fez, ele ficou em primeiro lugar na categoria dele, que foi uma ultramaratona. Ele ficou em 7º lugar geral e ficou em primeiro na categoria, né, de 50 anos. Ele fez também, quando a gente foi fazer a experiência, ele fez 100 milhas, né, em jejum também. Ele fez 10 meias maratonas, né, que é a distância de 21 quilômetros seguidas, usando estratégia carnívora com jejum. E agora ele vem para o Ultraman fazer o Ultraman, né, que é um ultra triatlon de 3 dias em dieta carnívora. Eu vou estar lá junto com ele, eu vou estar como staff dele, mais um monte de gente. Nós vamos estar filmando o documentário também, né, onde nós vamos contar toda essa história da cetogênica, da low carb, do jejum, da carnívora, né? Nós vamos falar sobre isso para poder mostrar mais para o mundo e como um atleta de alta performance, como é o Alessandro, consegue, né? O que a gente quer com isso não é mostrar superioridade, né? O que a gente quer com isso é mostrar que existe uma outra possibilidade, que existe um caminho diferente e que uma dieta com menos carboidrato traz menos inflamação para o atleta. O atleta, muitas vezes os atletas, eles, como é que fala? Param muito cedo, né, por conta das provas, enfim, de inflamações. E fazendo uma dieta cetogênica, assim como você sabe, a gente diminui as inflamações. Então, com isso, dá vida longa para esse esporte que as pessoas tanto amam. Então é isso, né? O atleta do low carb, ele surgiu dessa necessidade da gente mostrar um caminho diferente, né? Uma dieta diferente para o atleta. Não é que seja a melhor. Agora a discussão é para saber, será que a dieta low carb é melhor ou pior para um atleta olímpico, por exemplo? Qual? Então, assim, eu acho que fica muita briguinha na internet. Low carb é ruim. Eu não estou querendo questionar isso. O que a gente quer questionar é qual é a melhor estratégia, né, para usar num esporte de resistência. Será que essa vai ser melhor para isso? E essa vai ser melhor? Então, assim, essa é a grande necessidade. Óbvio que eu tenho um pezinho sempre na low carb, porque, enfim, é o que eu mais estudo, né? Mas eu não tenho a cabeça fechada. Eu acho que em alguns esportes, talvez um pouco mais de carboidrato, dependendo do atleta, vai ser necessário. Eu não tenho a cabeça fechada, não. Mas eu tenho ali a minha preferência, né? E eu falo que dá certo. A gente quer mostrar justamente isso. Que dá certo, né? Que todo atleta, principalmente para os amadores, né? Que é o que a gente tem mais número, né? O que mais tem é atleta amador. Então,
Ou seja, se a gente consegue com um atleta como Alessandro Medeiros, quem dirá nós ali, que Pois é, faz ali por prazer, né? Musculação com medo de não estar comendo carboidratos, né? É, quem dirá para nós? Mas e o que ele toma quando está correndo essa maratona de tantos quilômetros? Fala Água aí pra e sal. gente. Água e sal. Olha aí, gente. Água e sal, gente. É água e eletrólitos. Óbvio que, né, nesse Ultraman, né, a gente vai usar também os caldos de ossos, vai usar algumas coisas, né, porque são 3 dias de prova, né, gente? Então a gente precisa de um aporte nutricional, Claro. enfim. Mas o Alessandro, ele treina em jejum, né? Ele treina em jejum, só usando água e sal, e é isso. Sensacional. Letícia, que live, viu? Muito, muito obrigado. Legal, foi demais muito bom. sua história e se inspirar com ela, tenho certeza que inspirou todo mundo aí. E vamos marcar mais vezes para a gente conversar mais. Vai ser um prazer sempre estar aí em contato contigo, tá? Obrigado mesmo. Beleza. Inclusive, na quarta a gente vai fazer, só que lá no meu canal. Na quarta a gente vai fazer. Semana também, né? Comenta aí pro pessoal participar. Como é que é? Não entendi? Fazendo uma semana gratuita também, né? De live. Tô fazendo a semana, começou na quinta, tá? Então, agora até sexta-feira, né? A gente vai ter lives todos os dias. Amanhã tem live, quarta tem live com você. A gente vai falar sobre a cetogênica, né? Aí a gente vai falar mais sobre as partes mais técnicas ali da cetogênica. Quinta também tem live, sexta também tem live. Então, tá tendo live todos os dias. No meu canal, só que nós vamos fazer no YouTube. Nós vamos fazer transmissão simultânea também pelo Instagram, mas é mais pelo meu YouTube. Então, o pessoal também que quiser me seguir lá no meu canal, é nutricionista Letícia Moreira, só colocar lá o que vocês acham. Já tem bastante live, já tem bastante vídeo. Então, prestigie a gente lá que eu vou ficar feliz. Vamos buscar saúde, gente. Informação é o que não falta, né? Então é isso. Obrigadão, Letícia, viu? Foi um prazer. Obrigada a você. Prazerzão. Quarta-feira, tamo junto. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal.